pensando nela como caminho para invocar outros Metafols. Ela também tem o recurso de, após ela ser destruída, você pode buscar um monstro metamorfose do deck, semelhante ao Abismo Guiar. Ela te ajuda a encher a mão, assim como ela. E ela se bane no cemitério, para você ter acesso a um Metaforce que está com a face para cima no seu extra deck. Mas o que realmente faz ela ser boa e não dispensável nesse baralho é o seu efeito de invocar monstros de nível menor. Especialmente quando seu oponente também usa um deck de fusão. Se seu oponente invocar um monstro de nível 10, você pode trazer o Orichalk. Se seu oponente invocar um monstro de nível 8, você pode trazer Mitralho ou até as Ostras. E por aí vai. A única coisa que eu queria que a minha tia Konami fizesse era o meu mano Carrege ser invocável de outra forma que não fosse por fusão. Ele, por ser nível 1, você poderia trazer por meio desta. Mas estamos falando muito de easter egg. Está na hora de ver como ele é. Começando o easter deck. Uma deusa do submundo. Para acabar com boss monsters também. Esse deck tem muito monstro de efeito. Apesar de ser um deck também com muitos monstros normais. Ele também tem essa facilidade de spawnar monstros com efeito. Principalmente por conta da Mitralho, que é um monstro que sempre que vai pro seu cemitério te dá gancho para várias invocações. Outro destruidor de boss monster é o nosso Avramax, que ganha o ataque de qualquer monstro que tenha sido invocado por invocação especial. Ele é destruído por efeito de cato? Sim. Bom, ele não pode ser targetado. Eu ainda acho que é um monstro que vale a pena mesmo sem você usar uma IP pra buffar ele ainda mais. Ele ainda faz um estrago. E agora uma das melhores cartas do extra deck. Tem bastante para possuir esta. E vale a pena. Ela é um monstro com efeito muito bom. E é responsável por muitos combos do deck. Você pode invocar este monstro do seu cemitério sempre que um monstro for invocado por invocação especial para o campo do seu oponente. Você pode destruir um monstro de fogo que você controla e um monstro que seu oponente controla. Destruindo ambos, você traz ela para o campo de volta. E é aqui que você constrói um dos combos que eu tinha citado lá atrás. Dá um Dogoran no campo do seu oponente. Um monstro foi especial summonado para o campo do seu oponente. Mesmo que não tenha sido ele que tenha invocado, você trouxe um monstro por invocação especial para o campo do seu oponente. Você pode, nesse momento, você destrói um monstro de fogo que você tenha no campo e traz ela de volta. E você vai poder acabar tanto com o Dogoran, que você acabou de dar para o seu oponente, quanto qualquer outro monstro que o seu oponente tenha no campo. É um monstro super versátil. Ela combina com Metamorfose Amalgam, ela combina com Metamorfose Mitralho, ela combina basicamente com todo o deck por ele ser de fogo. Apesar da sua restrição de só poder invocar monstros de fogo, é uma carta que vale muito a pena. E eu acho que ela é indispensável no deck de Metaforce. Metaforce Amalgam. Incrivelmente esse bicho também ele não é bom como Electromite, mas também não é ruim. Diria que ele é meio termo. Porque, apesar de tudo,
Ele ainda tem um efeito de que se ativa quando ele é destruído por efeito de carta. Seria melhor se fosse enviado para o cemitério igual aquelas outras fusões. Entrar em Orixalk. Mas né, tem que deixar o daqui dentro. Um Metaforce ganha ataque no seu campo, sendo equipado por ele. Ou você pode simplesmente trazer ele de volta, destruindo uma carta Metaforce que você controla com a face para cima, para trazer ele de volta. Muita gente questiona essas setas. Como eu vou usar seta se ele não está apontando para nada? A questão é essa, você não tem que usar ele aqui. Tem que usar ele no lugar onde ele te dê vantagem. Traz ele para o meio, depois do efeito dele. Problema resolvido. Com ele você pode trazer tanto essa princesa quanto esses dois monstros aqui. Principalmente essa daqui. Peach, Knight Early, ou Cabi Cavalier Early. Outro monstro que comba muito com a nossa princesa. Vamos assim, primeiro turno, segundo turno, já do seu oponente. Você tem ela em campo. Seu oponente faz uma invocação especial com a princesa no cemitério. Você distrai a Early. Early destruída, o monstro do oponente também. No fim da sua vez, traz Early de volta. Isto se você tiver a sorte de ter um counter para uma Khaled, um Skull Master e outras coisas que vão aparecer no seu caminho, né? Mas ainda é uma boa tentativa, porque ela tem um efeito de negate rápido. Monstros. Se algum monstro que esta carta aponta ativar seus efeitos, você pode selecionar um monstro que seu oponente controla e, por assim, negar os efeitos e deixar o monstro com 0. Você já pode usar esse efeito. Próximo é o Mago Proxy. Mago. Mago F-Proxy. Não é um monstro ruim. Ele é um monstro relativamente bom. Eu daria uma nota 8 pra ele. Não 10. Porque ele é meio fraquinho e também tem que ser monstros que você controla, né? E fica atrás de cartas como a Blaze Cartesia, obviamente, porque o efeito dele não é rápido. Mas a vantagem é que você pode invocar por invocação fusão qualquer monstro. Não somente um monstro de 8 pra cima igual a Cartesia. Ele ainda vale a pena. E também ele é fogo. Meu deck é de fogo. Temos a Quimera Pequena Preguiçosa para dar aquele buff nos monstros. E entregar, né? Eu tenho qualquer monstro de fogo no meu cemitério. Eu posso pegar ele de volta, simplesmente destruindo a Quimera Pequena Preguiçosa. Seja pela princesa, seja por uma carta Metaforce Mesona Pêndulo, seja pelo Voraz. Agora, Jack Seed, o famoso combinho do Olhos Anômalos. 2 monstros de nível 7, que é uma coisa que não falta nesse baralho. Especialmente por isso também que eu faço questão de ter 3 Wolflames, como eu estava explicando, e 3 Melcastes. Fora que a fusão é nível 7, isso ainda ajuda a invocar esse cara. Uma cópia do Metamorfose Orixalk. Um dos meus favoritos, eu gostaria de ter 2, mas não tem como, não sobra espaço. Ele tem um efeito muito poderoso, você dá o dobro de dano perfurante com todos os Metaforce. A tal fusão, que inclusive, eu havia citado, você pode trazer ela tanto pelo Mago Proxy quanto pela fusão Pêndulo. Já é uma negate muito útil para o seu deck. Já fica mais protegido do que seu oponente pode vir ativar.
Agora, um design que eu gosto muito. Queria que seu efeito fosse melhor. Uma cópia da nossa Metamorfose Melcaster. Uma carta muito bonita. Ela tem diversas armas dos nossos Metafols. E em seu efeito, né? De pisar, ela embaralha 2 cartas Metafols com a face para cima do seu extra e destrói uma carta no campo. Já é um trick interessante que pode ser resolvido de uma forma interessante com a Mitralho, que inclusive é o nosso próximo monstro. Eu não preciso falar desse monstro, porque se você jogar de Metafols, você sabe que não existe Metafols sem Mitralho. Mitralho faz tudo. É ataque, é defesa, é especial sumo. E eu não tô brincando. Ela é tudo isso mesmo. Inclusive, vou dar um exemplo aqui. É o que eu acabei de falar sobre esse monstro aqui. Tenho 2 cartas com a face para cima no meu Destroy deck, beleza? Na pisada dela, eu ativo o seu efeito. E digamos que nessa chain eu tinha enviado ela para o meu cemitério. Chain 1, chain 2. A primeira a se resolver é a Metralho. Mesmo que eu tenha como resolver aqui 2, só tenho esses 2 aqui que eu faço para cima do meu extra. E na resolução eu pego um desses daqui, trago para campo. Eu só vou embaralhar um e ainda vou poder utilizar o efeito de qualquer maneira, porque não interrompe a resolução do efeito. Isso é muito bacana. Mostra que você não precisa estar com o seu extra deck completamente cheio para depender disso para poder ativar efeito. E por fim, o mais bonito, não vou dizer que é de mais poderoso porque ele é um pouco restrito, Plena Metamorfose Carreste, mas é o único monstro do deck com uma interação poderosa. Alguns chamam ele de Super Poliambulante. Ele simplesmente pega um monstro que seu oponente controla, não, qualquer monstro feito no campo durante o turno do seu oponente. E recentemente, uma combinação que eu nunca tinha pensado, porque eu não conhecia essa carta, né? Early mais Orixak. Digamos assim que tu tá jogando contra Synchro, Z ou qualquer deck assim que ele não tenha um certo spawn poderoso. Você tem esses 2 aqui, esses 2 amigos em campo. Pá, o cara jogou um dos seus materiais de Z no campo. Eu vou usar o efeito do meu Alcarreste para pegar um destes monstros, digamos assim. O cara tem 2 monstros de nível 9 ali. Beleza. Que ele trouxe por um efeito. Enfim, ou por qualquer outra coisa. Equipa, Alcarreste. Em corrente você pode ativar o efeito da Early. Digamos que esse outro aqui e fosse ativar alguma coisa na pisada dele. Ele já não vai ativar porque um monstro que a Early ativou, que a Early está apontando, ativou esses efeitos. E você pode ativar o efeito dela. Se algum monstro que essa carta aponta ativar esses efeitos, você pode dar alvo em um monstro que seu oponente controla e negar os efeitos. Escolhe um dos bichos do campo do seu oponente e acaba com a festa dele. Ele não vai ter um monstro com ataque forte porque ele vai estar com 0. É uma boa combinação. E ela, né? É uma monstro que vale a pena para esse deck. Quando ela é destruída, no fim da vez você pode trazê-la de volta. Muito bom quando esse combo não é interrompido. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Primeira vez que eu tento fazer esse tipo de vídeo por aqui, que eu tô bem feliz com esse deck.
Não virei mestre de free play, eu me divirto bastante com ele. Eu consigo vencer alguns outros deck rogue, por incrível que pareça. Quando você tem um certo domínio do seu baralho, você consegue fazer milagres. Lembre-se de sempre se divertir e não só jogar por qualquer outro motivo. Afinal, o jogo é pra isso, né? Forte abraço e valeu!